Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Queremos te agradecer por este novo dia e também pelos momentos que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo trabalhe conosco, nos ajude a entendermos e vivermos na prática o que nós aprendemos. Pedimos que abençoes todos os que acompanham conosco cada dia os estudos da Palavra de Deus, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem. Tu sabes também a fé que tem em Ti, no Teu poder. Pedimos, pois, Pai, que, segundo a Tua misericórdia, concedas bênçãos, vitórias, livramentos a cada um, conforme for a Tua santa vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo desta semana. E ontem o apóstolo Paulo, conforme nós vimos aqui em Filipenses, ele disse que ele preferia partir e estar com Cristo. Quer dizer, se fosse da vontade de Deus que ele morresse e assim que ele ressuscitasse, estaria com Jesus. Nós sabemos que Paulo, ele viveu a sua vida depois de sua conversão em prol do Senhor Jesus, em prol da pregação do Evangelho. E Paulo, nas suas epístolas, nas cartas que ele escreveu, ele procurou sempre mostrar que nós dependemos completamente do poder de Jesus em nossa vida para vencermos as lutas, as provações, as tentações que nós enfrentamos em nossa vida. E Paulo, ele exortou aos filipenses e também aos demais que ele escrevia para que procurassem permanecer firmes na fé e unidos em Cristo. Sabemos que o inimigo, Satanás, ele trabalha para que as pessoas não tenham união, para que as pessoas vivam com contendas, desunidos. E isso faz com que a comunidade cristã caia no descrédito das demais pessoas quando há desunião, quando há desentendimento. E Paulo então exorta para que os cristãos lá de Filipos permanecessem unidos. É como quando Jesus fez aquela oração sacerdotal que está em João no capítulo 17 e aqui no verso 24, João capítulo 17, verso 24, Jesus disse: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, onde eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Jesus então orando para que os discípulos pudessem ver que o desejo de Jesus era que eles estivessem com ele onde ele estivesse, para que eles vissem a glória que Jesus tinha, mesmo antes da fundação do mundo, porque Jesus é Deus, estava com Deus, e ele deixou a glória, o trono, para vir a este mundo, para viver por nós, morrer por nós, ressuscitar, para que nós possamos estar com ele eternamente. Então Jesus, ele ora pela unidade dos discípulos, mas também de nós cristãos. Aqui em João 17 e no verso 11, Jesus, ele diz aqui em sua oração: agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora proteja-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós. Jesus pedindo para que os discípulos e todos os cristãos que viessem a crer em Jesus fossem protegidos e permanecessem unidos. Essa era a oração de Jesus aqui em João capítulo 17. E também, João 17, versos 21 e 23, Jesus, ele disse: minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste.
Agora o verso 23, Jesus diz: Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Essa era a preocupação de Jesus. Ele já havia cumprido a sua missão aqui neste mundo, iria voltar para o Pai, mas o desejo dele era que os discípulos e também os cristãos permanecessem unidos, assim como Deus e Jesus permaneciam em união. Jesus ele tinha essa preocupação para que nós, cristãos, possamos dar um testemunho ao mundo em que nós, mesmo tendo divergências de pensamentos e de opiniões, nós somos um em Cristo Jesus. Nós permanecemos unidos em torno da palavra de Deus, em torno do que Deus deixou para a nossa direção, para a nossa orientação. E então o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 27, Paulo escreveu: O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Paulo, então, reforça aqui aquilo que Jesus queria, a unidade dos irmãos. Ele diz que o importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas em Cristo Jesus. Então, para que possamos dar bom testemunho da nossa fé, nós precisamos viver de modo digno, para que as pessoas vejam que nós temos alguém superior a nós, que vive em nós e que nos capacita, mesmo em meio às dificuldades e os problemas, estarmos unidos em torno das boas novas, em torno do Evangelho. E então, Paulo diz aqui: quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito. E é isso que nós precisamos procurar na igreja, a união entre os irmãos. Sabemos que Satanás ele trabalha para nos desunir, para trazer divergências, para que nós critiquemos alguém da igreja e achamos que somos melhores do que eles, e então cria inveja, cria contenda. E é isso que Satanás procura fazer entre o povo de Deus. Mas nós precisamos viver de modo digno. Mas para que isso aconteça em nossa vida, é necessário nós buscarmos a presença do Senhor Jesus todos os dias em nossa vida. Nós termos comunhão com a palavra de Deus. Nós deveremos estudá-la, deveremos orar e deveremos pedir para que Deus nos ajude a viver na prática isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Se nós assim fizermos, nós teremos forças para superar as divergências e para permanecermos unidos. Ainda em João, naquela oração de Jesus, João 17, nos versos 17 até o 19, Jesus, ele disse: Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Então, este é o desejo do Senhor Jesus para com cada um de nós. Nós nos consagrarmos na verdade que é a tua palavra. As versões mais tradicionais dizem: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como nós sabemos e temos às vezes citado aqui no nosso canal, a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela é como uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, para que nós possamos viver a plena verdade em nossa vida, nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela nos traz a verdade a respeito de Deus, a respeito de Jesus e o que Ele quer de cada um de nós. Nós lemos também em Miqueias, no capítulo 6 e no verso 8, Miqueias 6:8 diz: Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você, que pratique a justiça,
ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Então é isso que Deus quer de nós, que nós pratiquemos a justiça, pratiquemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Nós não deveremos nos achar porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós aceitamos a Jesus, que nós somos melhores do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus, e Deus deseja então que nós amemos a justiça, pratiquemos a justiça, a misericórdia e sejamos humildes na presença do nosso Deus. É Deus quem nos fortalece a cada dia quando nós o buscamos, é Deus que nos ajuda nas nossas dificuldades, é Deus quem nos faz permanecer firmes e confiantes nas promessas que Jesus fez e que em breve estarão se cumprindo na vida de cada um de nós, daqueles que permanecem buscando a presença de Deus cada dia em sua vida. Sabemos que, às vezes, nós nos irritamos com algumas pessoas e isso, às vezes, é natural em muitos de nós irritar-se facilmente. Mas nós precisamos procurar buscar em Deus o autocontrole, não nos deixarmos levar pela ira, pela indignação contra alguém que não pratica justiça, contra alguém que não ama a misericórdia. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a termos o autocontrole para não nos irarmos contra pessoas que agem assim, sem praticar a justiça, sem amar a misericórdia. E orar por essas pessoas que não têm humildade, por essas pessoas que não têm misericórdia por outras pessoas e especialmente por aquelas que não praticam a justiça que deve ser praticada. Que Deus tenha misericórdia de cada um e que dê vitórias e que transforme a mente e o coração dessas pessoas. Muitas das vezes nós ficamos ofendidos com pessoas que parecem boas demais, podemos até ser tentados a diminuí-las ou procurar pontos fracos para mostrar que não são tão boas quanto parecem, para nos sentirmos melhores. Agora, nós precisamos procurar ser amorosos e humildes, assim como Jesus foi. Jesus, ele disse claramente que nós precisamos conhecê-lo e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Jesus é o nosso maior exemplo. Que possamos buscar em Deus a direção, a força e permanecermos firmes e unidos com os nossos irmãos, com a nossa comunidade da igreja e vivermos esta união anunciando assim as boas novas do Evangelho, da salvação que Jesus Cristo proveu para todo ser humano, todo aquele que crer em Jesus e o aceitá-lo será salvo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã para continuar o estudo desta semana e, mais uma vez, desejamos que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a buscar sempre a presença de Deus em nossa vida e viver cada momento pensando nas coisas lá do alto, para onde nós, muito em breve, estaremos indo. Que Deus nos abençoe.